Você já se perguntou por que algumas das pessoas mais inteligentes que você conhece continuam quebradas financeiramente? Pessoas com diplomas, boas ideias, raciocínio rápido, opiniões fortes sobre economia, política e negócios, mas que vivem no limite, endividadas, ansiosas, sempre esperando o próximo salário para respirar. Talvez você conheça alguém assim. Talvez esse alguém seja você. Existe uma contradição silenciosa que quase ninguém gosta de encarar. Inteligência não garante prosperidade. E, muitas vezes, nem chega perto. Existe algo mais profundo, invisível, que separa quem constrói estabilidade de quem passa a vida inteira tentando tapar buracos. Fique comigo até o final, porque a história que você vai ouvir não fala sobre falta de capacidade. Fala sobre um erro simples, repetido todos os dias, que transforma qualquer renda em escassez. Essa é a história do balde furado. O nome dele era Daniel, 42 anos, formado em engenharia. Sempre foi o inteligente da família. Aquele que tirava boas notas, que resolvia problemas difíceis, que os adultos diziam, esse vai longe. Daniel acreditou nisso. Estudou, se formou, conseguiu um bom emprego em uma empresa de médio porte. Não ganhava mal. Pelo contrário, seu salário era maior do que o da maioria das pessoas ao seu redor. Ainda assim, todos os meses terminavam da mesma forma. Contas atrasadas, limite do cartão estourado, sensação constante de estar correndo em uma esteira que não levava a lugar nenhum. Por fora, parecia tudo bem. Daniel se vestia bem, tinha um carro razoável, morava em um apartamento confortável. Por dentro, vivia um cansaço mental constante. Ele fazia contas o tempo todo. Negociava dívidas, parcelava despesas, empurrava decisões difíceis para o mês seguinte. Sempre havia uma justificativa lógica para cada problema. Esse mês foi atípico. Tive um gasto inesperado. Mês que vem melhora. E assim os anos passavam. Daniel não era irresponsável. Não era preguiçoso. Não era burro. Pelo contrário, ele analisava tudo, comparava preços, sabia explicar juros compostos melhor do que muita gente. Mas havia algo curioso. Quanto mais ele ganhava ao longo da carreira, mais sofisticados ficavam seus problemas financeiros. O padrão se repetia: promoção, aumento de salário, alívio temporário. E depois, o mesmo aperto, como se o dinheiro entrasse com força e saísse ainda mais rápido. À noite, depois do trabalho, Daniel sentava no sofá com um notebook no colo. Lia artigos, assistia vídeos, opinava em fóruns. Sabia falar sobre investimentos, crises econômicas, inflação. Dava conselhos para amigos. Você deveria investir melhor. Isso é falta de planejamento. É só organizar. O curioso é que, quando desligava a tela, a própria vida financeira continuava em desordem. Era como um médico que conhece todos os sintomas, mas ignora a própria doença. O estalo não veio em forma de tragédia. Veio em uma cena banal. Em um sábado à tarde, Daniel foi visitar o tio Augusto. Um homem simples, pouca escolaridade, vida inteira trabalhando como técnico em manutenção. Nunca ganhou grandes salários. Nunca falou difícil. Nunca pareceu ambicioso. Mas havia algo que sempre intrigou Daniel. O tio nunca parecia preocupado com dinheiro. Casa paga, nenhuma dívida. Uma tranquilidade estranha para alguém que, teoricamente, ganhou menos a vida inteira. Sentados na varanda, tomando café, Daniel comentou, meio sem pensar: Tio, eu não entendo. Eu ganho bem, estudo, faço contas, e mesmo assim vivo apertado. O senhor sempre ganhou menos e parece muito mais tranquilo. Augusto sorriu, daquele jeito de quem não se sente ameaçado pela pergunta. Olhou para a xícara, depois para Daniel e disse: Porque você tem um balde furado. Daniel riu. Achou que fosse brincadeira. Como assim? Augusto apontou para o chão. Pegou um balde velho que usava no quintal. Encheu com água na torneira. A água começou a pingar lentamente por um pequeno furo no fundo. Não importa quanta água eu coloque aqui. Dentro, disse ele. Enquanto o furo existir,
O balde nunca vai encher. A frase ficou no ar. Daniel entendeu a metáfora, mas resistiu. Mas eu sei onde gasto. Eu controlo. Augusto balançou a cabeça. Você controla números, não controla comportamento. Aquilo doeu mais do que Daniel gostaria de admitir. Porque no fundo, ele sabia que era verdade. Na volta para casa, Daniel não conseguiu tirar a imagem do balde da cabeça. Um balde furado. Era exatamente assim que sua vida financeira se sentia. Sempre enchendo. Sempre vazando. E nunca cheio. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não abriu o notebook para aprender algo novo. Pegou papel e caneta. Decidiu olhar para o óbvio, para o que sempre evitou. Ele listou tudo o que entrava. Salário, extras, pequenos rendimentos. Depois, tudo o que saía. Não só contas grandes, mas pequenas decisões diárias. Assinaturas esquecidas, parcelamentos que pareciam inofensivos. Compras feitas mais por emoção do que por necessidade. Conveniências que custavam caro. O resultado foi desconfortável. Não havia um grande rombo. Havia dezenas de pequenos vazamentos. Um balde cheio de furinhos. Daniel percebeu algo perturbador. Sua inteligência sempre foi usada para justificar hábitos ruins, não para mudá-los. Ele racionalizava gastos. Criava explicações sofisticadas para escolhas simples. Eu mereço. Isso otimiza meu tempo. Depois eu compenso. A mente brilhante trabalhava a favor do conforto imediato, não da construção de longo prazo. Nos dias seguintes, Daniel começou a observar outras pessoas inteligentes ao seu redor. Colegas de trabalho, amigos, conhecidos. O padrão se repetia. Bons argumentos, boa retórica, péssimos resultados financeiros. E do outro lado, pessoas menos articuladas, menos teóricas, mas com uma relação mais saudável com o dinheiro. Não era sobre saber mais, era sobre fazer diferente. Aos poucos, Daniel entendeu a lição central que ninguém ensina. Dinheiro não obedece à inteligência, obedece a sistemas. Pessoas quebradas financeiramente, mesmo sendo inteligentes, vivem sem sistemas claros. Tomam decisões no improviso. Confiam demais na própria capacidade de dar um jeito. E o problema de sempre dar um jeito é que você nunca cria estrutura. Daniel decidiu tapar o balde. Não aumentar a renda. Não investir em algo mirabolante. Primeiro, tapar os furos. Cancelou assinaturas. Simplificou a vida. Criou regras claras para si mesmo. Não discutia com elas. Apenas seguia. Separava o dinheiro, assim que recebia. Não deixava sobrar para depois. Criou limites que sua inteligência não podia negociar. Foi difícil. Porque pessoas inteligentes odeiam limites. Gostam de liberdade, flexibilidade, exceções. Mas foi justamente isso que o manteve quebrado por anos. Ele percebeu que disciplina não é falta de inteligência. É proteção contra ela. Meses depois, algo curioso aconteceu. O dinheiro começou a ficar, não em grandes quantias, mas ficava. Pela primeira vez, Daniel sentiu o peso da estabilidade. Não era euforia, era calma. Uma calma que ele nunca tinha experimentado. A mente, antes sempre ocupada em resolver urgências, começou a ter espaço para pensar no futuro. Daniel não ficou rico, mas deixou de ser refém. E essa é a diferença que quase ninguém entende. Pessoas inteligentes quebradas não sofrem por falta de capacidade. Sofrem porque confundem conhecimento com comportamento. Saber o que fazer não significa fazer. Entender não é o mesmo que aplicar. E o dinheiro pune duramente quem vive apenas no plano das ideias. O balde furado é invisível. Não aparece no contra-cheque. Não aparece no currículo. Aparece no fim do mês. Aparece na ansiedade. Aparece na sensação constante de estar sempre começando do zero. Enquanto você não tapa os furos, qualquer renda será insuficiente. Qualquer aumento será absorvido. Qualquer oportunidade será desperdiçada. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando, mas eu sou diferente. Talvez seja. Ou talvez seja apenas mais.
Uma pessoa inteligente usando a própria inteligência para justificar o que precisa mudar. A verdade é desconfortável, mas libertadora. Não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém. Não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Qual é o maior furo do seu balde hoje? Curtir este vídeo não é só ajudar o canal. É um compromisso público com a mudança. Inscreva-se, porque aqui nós não falamos de dinheiro como promessa fácil. Falamos como ferramenta de liberdade. E talvez, a partir de hoje, você perceba que não precisa ser mais inteligente para prosperar. Precisa parar de deixar sua vida financeira vazar todos os dias.